o que habita nas sombras da sua vontade, aquela força invisível que te arrasta de volta aos braços de quem já te dilacerou, porque os laços mais dolorosos são justamente os que você não consegue romper, como se suas mãos estivessem acorrentadas a um prazer disfarçado de sofrimento? Você já se perguntou se o que chama de amor ou lealdade não passa de uma repetição cega, um ritual antigo encenado pelo seu próprio inconsciente? Freud sabia que os corações humanos são campos de batalha onde desejos ocultos e feridas infantis travam uma guerra silenciosa. E hoje, você está prestes a adentrar esse território proibido. Há uma verdade perturbadora que a sociedade insiste em calar. Às vezes, o que mais machuca é também o que mais nos completa. Como se a dor fosse o preço secreto de uma conexão que não ousamos perder. Você já sentiu o frio na espinha? Ao perceber que, mesmo traído, humilhado ou abandonado, ainda anseia pelo mesmo abraço que lhe deixou cicatrizes? Isso não é fraqueza. É o eco de algo muito mais profundo, uma programação arcaica que Freud chamou de compulsão. É a repetição. E se eu lhe dissesse que você não está preso a uma pessoa, mas a um padrão que insiste em se repetir, como um sonho recorrente que você ainda não decifrou? O que acontece quando o objeto do seu desejo é também a fonte do seu tormento? A psicanálise revela que nossas escolhas amorosas não são acidentes, mas espelhos de dramas não resolvidos, memórias enterradas que clamam por resolução. Aquela pessoa que você não consegue deixar, por mais que ela te fira, pode ser a reencarnação simbólica de uma figura do seu passado, um pai distante, uma mãe ausente, uma primeira grande decepção. Você não está amando, está revivendo. E até que entenda qual fantasma do seu teatro interno está sendo encenado, você continuará preso nesse labirinto de dor e prazer entrelaçados. Mas e se eu lhe disser que há uma saída? Não, uma saída fácil, como cortar relações ou fingir indiferença, mas uma jornada às raízes do seu próprio desejo, onde as correntes que te prendem foram forjadas. Freud nos ensina que a liberdade começa quando olhamos para o que mais evitamos. Nossos motivos obscuros, nossas cumplicidades secretas com o sofrimento. Por que você tolera o intolerável? Por que o inaceitável se torna, para você, necessário? A resposta está em algo que você carrega desde a infância, uma chave que você mesmo esqueceu ter. Este vídeo não é sobre como se afastar de quem te machuca, é sobre como se libertar da parte de você que ainda acredita precisar dessa dor. E isso, meu caro espectador, exige mais coragem do que qualquer rompimento superficial. Você está preparado para desvendar o enigma que mantém sua alma acorrentada? Porque uma vez que você vir o que está por trás desse vínculo, nada mais será como antes. E a escolha será sua, continuar repetindo, ou, finalmente, romper o ciclo. Há uma ferida que não cicatriza, não porque sangra ainda, mas porque você insiste em cutucá-la, como se ali, naquele ponto exato da dor, estivesse escondida alguma resposta. Você já parou para observar como o sofrimento pode se tornar um vício silencioso? Como se houvesse uma estranha familiaridade no caos, uma segurança perversa no que já se conhece, mesmo que seja devastador. Freud nos revela que repetimos padrões não por masoquismo, mas porque o inconsciente busca dominar o que um dia nos derrotou. E assim, voltamos aos mesmos braços, às mesmas situações, como um sonâmbulo que insiste em caminhar sobre o mesmo abismo, esperando que, desta vez, o chão não vá ceder. Mas o que há por trás dessa compulsão? O que faz com que você, mesmo consciente da dor, ainda sinta um vazio insuportável quando pensa em se afastar? A psicanálise nos ensina que não nos apegamos às pessoas, mas ao que elas representam em nosso teatro interno. Aquela pessoa que te machuca pode ser a única que ainda te faz sentir vivo, porque a dor,
por mais cruel que seja, é uma prova de que você existe. E no silêncio da sua solidão, você prefere a companhia de quem te fere a terrível sensação de não sentir nada. Será que o medo real não é o de perder quem te machuca, mas de descobrir que, sem essa dor, você não sabe mais quem é? Você já se perguntou por quê, mesmo quando tenta fugir, algo dentro de você sussurra que vale a pena esperar, que talvez desta vez seja diferente? Esse é o truque mais perverso da repetição. Ela nos convence de que o próximo capítulo será distinto, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Freud chamou isso de transferência, um fenômeno no qual revivemos dramas antigos com novos personagens, na esperança inconsciente de reescrever o final. Mas, e se eu lhe dissesse que você não está tentando consertar um relacionamento, e sim curar uma ferida muito mais antiga, aquela que foi aberta quando você ainda era pequeno demais para entender que amor não deveria doer? Há um momento em que a mente se cansa de lutar contra a própria sombra e começa a aceitá-la como parte de si. É quando você justifica o injustificável, quando diz a si mesmo que ninguém é perfeito, ou que amar é suportar. Mas até onde vai o amor e onde começa a autodestruição? Freud nos alerta que a linha entre os dois é tênue, quase invisível, porque ambos nascem do mesmo lugar, do desejo de ser visto, de ser importante para alguém, mesmo que o preço seja a própria dignidade. Você já se pegou pensando que, sem essa pessoa, não seria ninguém. Esse é o grande engano, porque o vazio que você teme não está nela, mas dentro de você, e nenhum outro ser humano foi feito para preenchê-lo. Agora vem a pergunta mais difícil: o que você faria se descobrisse que pode sobreviver sem essa dor? Se entendesse que o que te prende não é amor, mas o medo de encarar a liberdade e suas responsabilidades? A verdade mais dura não é que você não consegue se afastar, mas que, no fundo, ainda não se permitiu tentar. Porque deixar ir exige coragem de enfrentar o desconhecido, de admitir que talvez você nunca tenha sido amado da forma que merece. E pior ainda, de reconhecer que, em algum momento, você também deixou de se amar. Freud sabia que a cura começa quando encaramos o espelho e perguntamos: quem sou eu quando não estou sofrendo por alguém? A resposta pode assustar, mas é só atravessando esse deserto que você encontrará o oásis. Você já notou como o coração acelera quando essa pessoa aparece, mesmo depois de tudo? Não é amor, é o corpo reagindo ao perigo, como um animal encurralado que conhece bem o cheiro do predador. Freud diria que você está viciado no ciclo de adrenalina e cortisol, naquela montanha-russa de esperança e desespero que mantém seu sistema em alerta constante. E o que é mais assustador? Sem esse caos, você se sente estranhamente vazio, como se a paz fosse um território desconhecido e perigoso, onde você não sabe como se mover. Quando a dor vira sua zona de conforto, quem é você fora dela? Há uma mentira que você repete para si mesmo toda vez que pensa em sair. Desta vez vai ser diferente, mas no fundo, você sabe que não será. O que você realmente espera? Que um milagre transforme essa pessoa? Ou que você finalmente se torne tão pequeno que caiba nos espaços que ela deixa? Freud nos mostra que o apego tóxico é uma forma de autonegação. Você apaga seus limites, silencia suas necessidades, tudo para manter viva a ilusão de que esse amor algum dia será recíproco. Mas amor não exige aniquilação. Então, por que você insiste em desaparecer para ser amado? Pense na última vez que você tentou sair. O que te trouxe de volta? Foi o medo da solidão? A culpa? Ou aquela voz sussurrando que você não merece nada melhor? Esses fantasmas não vieram do nada, eles foram plantados em você muito antes desse relacionamento. Talvez por pais que só te viam quando você obedecia, ou por uma sociedade que ensina que amor verdadeiro é sofrimento.
Freud chamaria isso de superego cruel, um juiz interno que te pune por querer mais. Mas até quando você vai deixar que vozes do passado decidam seu presente? Agora imagine por um momento. E se você parasse de correr atrás desse amor impossível? Quem você seria sem essa história para definir você? No início, pode parecer um deserto. Assustador, vasto, sem pontos de referência. Mas é nesse vazio que nasce a possibilidade de se reinventar. Freud acreditava que só quando encaramos o abismo é que descobrimos nossa verdadeira força. O que você teme perder não é amor. É a identidade que construiu em torno dessa dor. E isso você pode recriar. Há uma escolha diante de você agora que não pode mais ser ignorada. Continuar repetindo os mesmos padrões, esperando resultados diferentes. O que Freud chamaria de insanidade. Ou encarar o desconforto temporário da libertação. Sim, vai doer. Mas será uma dor limpa que leva à cura, não aquela ferida suja que nunca sara. Você não está escolhendo entre amar ou não amar. Está escolhendo entre sofrer eternamente por migalhas ou passar pela tempestade que te levará. Há um amor que não exige a sua destruição como ingresso. A porta está aberta. Resta saber se você está pronto para atravessá-la. Há um momento em que a dor deixa de ser um acidente e se torna uma escolha, sua escolha. Você já percebeu como, inconscientemente, sabota qualquer possibilidade de felicidade que ameace esse vínculo doente? Freud chamaria isso de resistência, um mecanismo engenhoso da psique para manter o status quo, mesmo quando ele nos destrói. Porque, no fundo, seu maior medo não é perder essa pessoa, é descobrir que você poderia ter saído a qualquer momento e por anos escolheu ficar. O que isso diz sobre você? Essa relação funciona como um espelho distorcido que reflete, não quem você é, mas quem acredita merecer ser. Quanto mais ela te rejeita, mais você se humilha para provar seu valor. E no processo, vai se tornando exatamente aquilo que mais despreza. Dependente, submisso, pequeno. Freud identificou esse fenômeno como a identificação com o agressor, onde a vítima assume os valores de quem a machuca. Você já se pegou defendendo atitudes que antes consideraria inaceitáveis? Justificando o injustificável? Esse é o sinal mais claro de que você não está mais preso a uma pessoa, mas a uma versão distorcida de si mesmo. Existe uma pergunta que você tem evitado fazer. O que você ganha com isso? Porque todo comportamento, mesmo os mais destrutivos, traz alguma recompensa oculta. Talvez seja a comodidade de não precisar arriscar novos relacionamentos. Ou o direito moral de se ver como vítima. Freud diria que até o sofrimento pode ser uma forma de autoafirmação, uma maneira do ego provar que existe. Você prefere ser alguém que sofre por amor ou encarar o terror de não saber quem é sem essa dor? Mas há um segredo ainda mais sombrio. Às vezes nos apegamos ao que nos machuca, porque isso nos impede de enfrentar vazios ainda maiores. Enquanto você está ocupado sofrendo por essa pessoa, não precisa olhar para a carreira estagnada, para os sonhos abandonados, para a vida que deixou passar. Essa dor funciona como uma anestesia para outras dores mais profundas. Freud descobriu que muitos pacientes preferiam manter seus sintomas a encarar as verdades que eles escondiam. Qual verdade você está usando essa relação para não enxergar? Agora vem o paradoxo final. Quanto mais você tenta se libertar pela força de vontade, mais forte o laço parece se tornar. Porque esse não é um nó que se desata com decisões racionais. É uma armadilha emocional tecida durante anos. Freud nos ensinou que só quando trazemos esses padrões para a luz da consciência é que eles perdem poder. Você está disposto a fazer o verdadeiro trabalho? A mergulhar nas memórias que moldaram seu conceito de amor? A encarar a criança
Ferida que ainda acredita que afeto e sofrimento são a mesma coisa? A saída está justamente no lugar que você mais teme entrar, dentro de si mesmo. O que acontece quando você para de lutar contra esse apego e começa a escutá-lo? Freud diria que seus demônios mais persistentes são mensageiros disfarçados. Cada repetição, cada recaída, cada momento de fraqueza está tentando lhe mostrar algo que você se recusa a ver. Você já considerou que essa relação impossível não é um acidente, mas um sintoma? Um sintoma de que partes suas ainda estão presas em algum porão da sua história, esperando para serem resgatadas. Há uma ironia cruel nesse processo. Quanto mais você tenta esquecer, mais forte a memória se torna, como um pesadelo que retorna todas as noites até você finalmente concordar em encará-lo. Freud descobriu que as emoções reprimidas nunca desaparecem. Elas se infiltram em nossos relacionamentos, distorcendo nossos desejos. Aquela pessoa que você não consegue esquecer pode ser apenas um fantasma projetado por necessidades antigas, não atendidas. O que você realmente vê quando olha para ela? A pessoa real ou o reflexo de todas as promessas não cumpridas da sua vida? Você já percebeu como seus piores momentos nessa relação coincidem com períodos de vulnerabilidade em outras áreas? Quando o trabalho não vai bem, quando a família pressiona, quando a autoestima está lá embaixo, é nessas horas que o desejo por essa pessoa retorna com força redobrada. Freud chamaria isso de regressão, um retorno a padrões infantis. De conforto diante do estresse, você não está buscando ela, está buscando a ilusão de proteção que ela representa. Mas qual é o preço dessa falsa segurança? Aqui está uma verdade mais perturbadora. Você é tanto prisioneiro quanto carcereiro nessa dinâmica. As mesmas mãos que imploram por liberdade são as que reconstroem as grades todas as manhãs. Freud nos lembra que não há mudança real. Sem luto, é preciso chorar a perda do que nunca foi, das promessas não cumpridas, do futuro imaginado. Você está disposto a enterrar esse sonho para renascer? A trocar a paixão que consome por um amor que nutre, começando por si mesmo. O caminho para fora não é linear. Haverá dias em que a saudade vai doer como faca, momentos em que você questionará sua decisão, noites em que a tentação de voltar será quase insuportável. Mas Freud nos ensina que é exatamente nesses instantes de ruptura que o verdadeiro crescimento acontece. Cada vez que você resiste ao impulso de recair, está reescrevendo seu código emocional. Não se engane, esta é uma das batalhas mais difíceis que você enfrentará, mas também pode ser a que finalmente te levará de volta para casa, para dentro de você mesmo. Você já sentiu aquela fração de segundo, quase imperceptível, entre o impulso de ligar para essa pessoa e a ação em si? Freud chamaria esse intervalo de o nascimento do ego. É no espaço de um suspiro que mora toda a sua liberdade. Por anos, você acreditou que não tinha escolha, mas a verdade é que sempre houve uma brecha, minúscula, frágil, mas real. O que aconteceria se você começasse a alongar esse momento? Se em vez de ceder ao automatismo, você respirasse fundo e perguntasse: quem realmente quer fazer essa ligação? Eu ou minha dor? Há uma revolução silenciosa ocorrendo dentro de você, mesmo que ainda não a perceba claramente. Cada vez que questiona um pensamento obsessivo, cada noite que resiste ao stalkeamento nas redes sociais, cada lágrima que seca sem ser transformada em mensagem desesperada, são pequenas vitórias do seu eu adulto sobre as feridas da criança abandonada. Freud via a psicanálise como uma batalha pela mente consciente. Você não está apenas deixando um relacionamento. Está travando uma guerra de libertação psicológica. E como toda guerra, tem dias bons e ruins, mas nenhum soldado volta o mesmo do campo de batalha. O paradoxo mais cruel? Quanto mais
Você se afasta, mais claramente enxerga o que nunca quis ver. Essa pessoa nunca foi o monstro que você temia, nem o salvador que desejava. Apenas um ser humano comum, tão perdido quanto você, repetindo seus próprios padrões inconscientes. O Freud nos ensina que o amor maduro nasce quando conseguimos ver o outro em sua totalidade, virtudes e falhas, sem projetar nossas necessidades não atendidas. Você consegue imaginá-la como é e não como você precisava que fosse? Agora vem o desafio final: perdoar-se. Por todos os retornos, pelas recaídas, pelos momentos em que você se traiu para manter o contato. Freud diria que a autoconsciência não é um dom, mas um fardo pesado. Agora você sabe demais para voltar a ser quem era, mas também sabe o suficiente para se reconstruir. Esse relacionamento foi sua universidade particular, um curso intensivo sobre seus pontos cegos emocionais. O diploma: a sabedoria de nunca mais confundir dependência com amor, carência com conexão, hábito com destino. Você está no limiar entre dois mundos, o conhecido território da dor familiar e o desconhecido país da autenticidade. Freud comparava a psicanálise a uma viagem de retorno a si mesmo. Nas próximas semanas, meses, talvez anos, você oscilará entre esses dois polos. Haverá dias de vitória e dias de recaída. Mas, cada vez que escolher você em vez do sofrimento, estará plantando as sementes de um novo tipo de amor. Por alguém que sempre esteve ali, esperando sua atenção, você mesmo. E desta vez, não será um amor nascido da carência, mas da plena consciência de que merece mais, muito mais. E então, chegamos ao silêncio que fala mais alto que todas as palavras. Aquele instante em que você percebe que este vídeo nunca foi sobre ela ou sobre eles, foi sempre sobre você, sobre os fios invisíveis que te amarram a fantasmas do passado, sobre as feridas que você insistiu em chamar de amor, sobre a coragem que sempre esteve ali, adormecida sob camadas de medo. Freud sabia que a verdadeira libertação começa quando paramos de culpar os outros pelo nosso cativeiro e reconhecemos nossa própria mão construindo as grades. Você já pode sentir, não é? Aquela pequena fissura na parede da sua prisão emocional, por onde entra um raio de luz que não estava lá antes. Não é um holofote, não é um clarão. Apenas uma tênue luminosidade suficiente para você enxergar suas próprias mãos. E talvez, pela primeira vez, perceber que sempre teve as chaves. Elas estavam ali no bolso do seu auto-engano, escondidas sob a desculpa de que, desta vez, seria diferente, mas a grande revelação não é que você pode sair, é que você nunca esteve realmente preso, apenas hipnotizado por uma história que não era sua. Haverá dias em que a saudade virá como uma maré alta, tentando te arrastar de volta para a costa familiar do sofrimento. Nesses momentos, lembre-se, você não está perdendo algo precioso, está ganhando a chance de se reencontrar. Freud nos ensinou que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E no caminho entre um e outro, existe um território sagrado chamado auto-perdão, onde você finalmente para de se punir por ter amado demais e começa a se honrar por ter sobrevivido. Agora você sabe demais para voltar atrás. Sabe que o que chamava de amor era muitas vezes apenas o eco de uma criança ferida pedindo validação. Sabe que algumas pessoas não foram feitas para ficar, apenas para te ensinar a ficar em paz com sua própria solidão. Sabe que a dor pode ser um professor cruel, mas nunca um lar. E, acima de tudo, sabe que merece mais. Não porque alguém te disse, mas porque finalmente consegue sentir essa verdade nas suas células, como um mantra silencioso que não precisa mais de palavras. Se algo neste vídeo tocou aquela parte de você que ainda acredita em recomeços, deixe seu like, não como um gesto vazio, mas como um sinal de que você está pronto para virar a página.
Comente com uma palavra que resuma o que você decide levar dessa jornada. Talvez liberdade, talvez autonomia, talvez apenas chega. E inscreva-se, porque esta conversa está longe de acabar. Há ainda tantas camadas para descobrir, tantos véus para levantar, tantas versões de você esperando para nascer. Quando a tela escurecer e você voltar para a sua vida, algo fundamental terá mudado. Você agora carrega dentro de si a lembrança de que o amor não dói, a dependência sim. E que a maior história de amor que você pode viver não está lá fora, esperando em alguém, mas aqui dentro, na coragem de abraçar sua própria completude. O vídeo termina aqui. Sua transformação mal começou.